Olá, queridos alunos, estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa, terceiro bimestre. A atividade dessa semana vai se basear no Caderno do Aluno, volume 3. Esse caderno do aluno, vocês vão encontrar ele no Maga Drive do aluno e para quem não conseguir achar, eu vou estar colocando no WhatsApp, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Nossa aula então se chama Cante Rap das Trovas. Então, é um nome bem assim, né, moderno, né? Então, cante é cantiga, tá? Então, a gente vai falar das cantigas medievais, do primeiro registro de literatura em língua portuguesa, que é o trovadorismo. Então, tá aí, né, o porquê das trovas, né, que vem de trovadorismo. A gente vai entender o que foi o trovadorismo e o gênero rap, que é um gênero, né, atual de música. Então, a gente vai fazer uma ligação entre as cantigas medievais com o gênero rap. De habilidade, né, nós temos aí reconhecer em contos, entrevistas e poemas marcas linguísticas que singularizam os diferentes gêneros. Bom, então o que faremos hoje? Então a gente vai discutir o tema, né, os temas dessas cantigas. Vamos ver uma versão atualizada dessa cantiga medieval e ao final vocês vão fazer a escrita de uma cantiga, né? Porém, a gente vai ver vários tipos de cantigas. Vocês vão fazer uma de escárnio, tá? Bom, então para iniciar, então a aula de hoje ela é de literatura. Então, a primeira coisa que nós vemos de literatura no primeiro ano do ensino médio é o trovadorismo. Tá? Então, antes de eu falar sobre o que é o trovadorismo, o que era a literatura mesmo? Então, quem que se lembra, né? A literatura, ela é a arte da palavra escrita, tá? Então, vocês vão ver ao longo do ensino médio todo, né? A gente vai estudar literatura. Então, assim, o primeiro registro da arte da palavra em língua portuguesa foi em Portugal, tá? Nos séculos 12 a 14, então uma Idade Média aí, e se chamava trovadorismo. A gente vai ver por que tem esse nome, tá? E essa imagem que tem aí na tela, vocês estão vendo que caracteriza, né, esse século. Então, os trovadores, eles eram esses artistas aí com esses instrumentos musicais, né? E eles iam com a sua arte da palavra, né, com suas cantigas, de feudo em feudo. Bem, então, nessa época, era essa maneira, né, era essa forma que eles tinham de entretenimento. Bom, então aí, tá? Então, vocês vão tomar notas no caderno, então pode pausar o vídeo, né, para tomar notas no caderno de literatura. Não esqueçam de pôr data e habilidade da aula de hoje, tá? Bom, então tudo isso daí também eu posso estar passando para vocês no roteiro de estudos também, tá? Bom, então o trovadorismo, né, os séculos aí, a situação da época. Então, assim, a gente não pode estudar literatura sem estudar história, porque, assim, a maneira que os artistas eles escrevem, né, que eles vão escrever as suas obras, está baseado no que estava acontecendo na época, tá? Então, o que estava acontecendo na época? A visão que se tinha, né? Então, tinha a visão do teocentrismo. O que é teocentrismo? É Deus no centro de tudo. Então, eles tinham essa ideologia da vida espiritual, ela era mais importante que a vida terrena, né? Que a vida mundana. Então, Deus era explicação para tudo na vida deles. Tinha o feudalismo. Então, como eu falei para vocês, a gente está falando de Europa, né? Então, o trovadorismo nem existiu no Brasil, tá? Assim como o feudalismo. O feudalismo também não teve no Brasil. Então, para quem se lembra lá, quando estudou na parte de história, né? O que era o feudalismo? Era um sistema político, né? Que se tinha nessa época, nesses séculos aí, que tinha aquela divisão de classes. Então, o senhor feudal, os servos e os vassalos, né? Então, essa divisão de classes, ela estava mais relacionada à posse de terras, tá? Então, tinha a terra lá do senhor feudal, ele era o dono da terra. Aí tinha os servos, né? Que eram aquelas pessoas que prestavam serviços aos senhores feudais, e tinha os vassalos, que eram aquela categoria bem de classe, né, bem baixa. Então, quase
que um escravo, né? Um servo bem assim, ele estava bem abaixo, né? Nesse sistema aí feudal. Então tudo isso, por que a gente tem que aprender do feudalismo? Porque essas cantigas elas vão se passar nesses feudos, tá? E nós temos aí, ó, mais um tópico, né, da situação da época, que é a descentralização política. O que isso quer dizer? Que cada senhor feudal tinha suas próprias leis. Então, em cada feudo tinha sua própria regra de viver, né, as leis, o que podia, o que não podia, tinha o seu próprio exército, então não era assim igual para todos, tá? Então cada feudo tinha lá sua maneira de viver, tá? Suas leis de acordo com o senhor feudal. Ó, eu achei interessante colocar aí um vocabulário para vocês saberem, né, certinho, o que quer dizer, né, trovadorismo. Então, trovadores são os poetas, os compositores. Então, a primeira arte da palavra, ela foi por meio de música. Então, os compositores dessa época, dessas cantigas, eles eram chamados de trovadores, tá bom? As cantigas, né, que é essa poesia com acompanhamento musical. Por isso que a gente vai relacionar as cantigas com o gênero musical do rap. O rap não seria isso, uma poesia com um acompanhamento musical, tá? Pessoal, eu sei que às vezes não vai dar para copiar, né, algumas partes por causa do que eu tô aí na frente, né, que tá o videozinho aí na frente, mas eu vou ler para vocês podem colocar aí o que eu tô lendo, tá? Outro vocabulário. Português arcaico. O que é português arcaico? Aquele português antigo, tá? Mas assim, o português é na sua modalidade oral da época, né? Porque assim, as pessoas, a maioria, elas não tinham muita a tradição escrita, então as histórias elas eram passadas, né, oralmente, tá? E tem os jograis. Os jograis eram os artistas populares, eram os intérpretes dessas cantigas. Então os trovadores compunham, porém, né, quem assim tocava essas músicas, né, essas cantigas, quem interpretava, né, então eram os jograis. Então esses aqui, ó, que a gente tá vendo aqui com os instrumentos, tá? Então, pessoal, é um vocabulário muito, assim, muito importante para vocês terem o vocabulário de vocês, tá? Para ter no conhecimento, porque tem tudo a ver com o trovadorismo. Então, quando você ouve falar de trovadorismo, você vai ouvir falar dessas palavras aí. Então, agora você já sabe o que significa. Bom, então os tipos de cantigas. Então, os tipos de cantigas que os trovadores faziam eram dividia-se entre líricas. As líricas elas expressavam mais o sentimento, o pensamento, né, do compositor. E as satíricas, né, elas eram feitas para criticar, ironizar alguém, alguma coisa, né? Elas eram mais assim levadas mais para o lado da comédia. Bom, então os tipos que tem. Então, entre as líricas, que são aquelas que falam de sentimentos, do pensamento, né, tem a de amor e de amigo. Entre as satíricas tem a de escárnio e de maldizer. Então prestem atenção bastante, né, que nem nessa daí de escárnio, que vai ser a produção que vocês vão ter que fazer depois. Bom, então vamos primeiro na cantiga de amor. Então, ó, gente, anotem todas essas características, né? A cantiga de amor, o eu lírico, assim, era só homens que compunham na época, tá? Então, nesse caso, o eu lírico ele é masculino. O assunto principal dessas cantigas sempre vai ser o sofrimento amoroso do homem com a sua amada, né? Porém, essa mulher que ele ama, ela nunca está perto, né? Ela sempre está distante, ela é idealizada. O que quer dizer isso? Ela não tem o contato carnal, tá? Então é só uma coisa que tem na mente dele. Seria aquele amor platônico. E tem muito amor cortês, né? O amor da corte, a vassalagem amorosa. Então vocês lembram quem que era o vassalo nas classes sociais do feudo, né? Então no sistema feudal, os vassalos, eles eram a classe mais baixa, tá? Então ele se declara aí como um escravo da mulher amada. Então o amor impossível é sempre na ambientação das cortes, né? Dos feudos. Enfim,
enfim, pessoal, e uma característica importante é que ele usa sempre o pronome de tratamento senhor, para se referir a uma mulher, tá? Então não tinha o pronome de tratamento senhora para se referir à mulher. Então eles falavam senhor, porém toda vez que você vê essa palavra senhor, quer dizer senhora, tá? Então até coloquei aqui um exemplo, tá? De uma cantiga de amor, para vocês verem também, olha só como que é o português arcaico. Então é muito assim, às vezes difícil de compreender. Então olha lá, no mundo não me sei parelha, tá? Mente me for como me vai. Caja moiro por vós, e ai. Mia Senhor, branca e vermelha. Então olha só, Mia Senhor, como eu falei para vocês. Então Mia a gente sabe que é minha, né? E Senhor aí no caso vai ser senhora. Então, talvez para você entender uma cantiga, talvez tenha que ter um dicionário, você fazer pesquisas na internet, tá? Porque é o português antigo, como eu falei para vocês, português arcaico, tá? É a mesma coisa. Vocês acham que o português sempre foi falado do jeito que nós falamos hoje? Não. A língua, ela sofre modificações com o tempo. Então, daqui, sei lá, uns 70 anos, as pessoas não vão mais falar da maneira que a gente fala hoje, vão achar que é muito arcaico, né? Então vai ter termos que nós usamos hoje que as pessoas não vão mais usar daqui a 70 anos. Então isso para mostrar para vocês que a língua, ela sofre modificações, ela tem a sua evolução. Bom, agora a gente tem a cantiga de amigo. O eu lírico é feminino, porém quem escreve é sempre um homem, tá? Então nessa época as mulheres elas não escreviam, tá? Então a composição é toda masculina, porém é um homem escrevendo como se fosse uma mulher, tá bom? Então presenças de paralelismo, o que seriam paralelismos? Seria a repetição, tá? Como se fosse um refrão, que nem numa música. Tem sempre aquela repetição, que é o refrão, isso que é paralelismo. Predomínio da musicalidade, o assunto principal é sempre a saudade, então a mulher no caso aí, o lírico feminino, ela tá sempre triste porque o amado ou ele foi pra guerra ou ele foi embora, então vai ser esse o tema principal. E também, né, o que ele tem de diferente também da cantiga de amor, né, ou de amigo, é porque nesse caso aí teve o relacionamento amoroso, não ficou só no plano das ideias, não é platônico, tá bem? E você vai me perguntar, mas por que cantiga de amigo? É uma mulher que manda pro amigo? Não, nessa época a expressão amigo era para falar namorado, tá? Então quando você falava de amigo, você estava se referindo ao namorado. Aí eu coloquei aqui um exemplo, tá? Ondas do Mar de Vigo. Então, para vocês verem esse paralelismo, que é aquela repetição que eu falei para vocês. Então, vocês estão percebendo que cada estrofe, ó, elas se repetem em algumas, né? O último verso de cada estrofe sempre está se repetindo. Então, isso a gente chama de paralelismo, ok? Agora, as cantigas de escárnio. Então, prestem atenção que vocês vão ter que produzir uma cantiga de escárnio. Tá? Então a cantiga de escárnio, agora ela vai fazer parte da cantiga satírica, né? Nós vimos até agora as cantigas líricas, que é de amor e de amigo, agora vem as satíricas, que é de escárnio e maldizer. A cantiga de escárnio é uma crítica indireta, tá? Então, sabe essas canções que existem hoje em dia, que a pessoa vai criticar, sei lá, o governo, ou vai criticar alguém, porém ela não cita nomes, né? Então, a pessoa satirizada não é identificada. Tem uma linguagem trabalhada, cheia de sutilezas, trocadilhos e ambiguidades, e muita ironia. Então, nós sabemos que é mais difícil fazer uma cantiga de escárnio do que é aquela que é uma crítica indireta do que se fosse direta. Porque para eu fazer uma crítica indireta, eu tenho que trabalhar muito com a linguagem. Então, eu tenho que fazer trocadilhos, eu tenho que... O que é ambiguidades? Duplo sentido, tá? Então, eu tenho que, assim, dar a entender de quem que eu tô falando, mas eu não posso, né, citar quem que é essa pessoa. Então, se for ver, é mais difícil você fazer uma crítica indireta. Você tem que trabalhar muito na linguagem, tá? Às vezes até usar algumas figuras de linguagem.
muita ironia. O que é ironia? Quando eu falo uma coisa que é ao contrário do que eu penso. Tá? Então, quando você for produzir a sua cantiga, você vai pensar nisso. Tá? Então, como que eu não posso dar com a língua nos dentes? Como que eu vou fazer? Então, eu coloquei aqui uma cantiga de escárnio, ó. Ai, dona feia, foste-vos queixar, que vos nunca louve meu cantar. Mas ora, quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Então aí nós estamos vendo o quê? Que ele está fazendo uma crítica indireta a alguma mulher, né? Então, dona feia, aí é feia, tá? Então, na linguagem português arcaico. Tanto que a apostila vai trazer essa cantiga aí para vocês e vai trazer, como se diz assim, uma tradução dessa cantiga para o português atual, tá? Então ele tá falando que ela vive se queixando, que ele nunca fala dela nas cantigas, né? Aí ele fala, então eu vou começar a exaltar você. Você é feia, velha e sandia. Sandia é louca, tá? Então ele fez aí a crítica indireta, porém não citou o nome, a gente não sabe quem que é a dona feia, tá? Agora as cantigas de maldizer. É a crítica direta, geralmente a pessoa satirizada é identificada. Então ele dá o nome, tá? Se bobear, dá nome, endereço, envolve outras pessoas, linguagem mais agressiva, direta, por vezes obscena e zombaria, tá? Então vamos ver, então assim, essa cantiga de maldizer, como eu disse para vocês, às vezes até é mais fácil, porque você já está falando diretamente, tá? É difícil quando você tem que ter dedos, né, assim, para não falar de quem está falando, mas as pessoas têm que entender, né? A forma indireta é mais difícil, tá? Então, de maldizer, aí a gente vai ver um exemplo, ó. Rui Queimado morreu com amor. Então, aí, na verdade, é Rui, tá? Então, Rui Queimado, então, é o nome dele. Morreu com amor em seus cantares por Santa Maria. Por uma dona que gran bem queria, e por se meter por mais trovador, porque Lela não quis o bem fazer, fez em seus cantares morrer. Mas ressurgiu depois ao terceiro dia. Então aí ele tá falando, né, mal do Rui Queimado, do afeto que ele tinha pela Santa Maria. Então aí ele tá dando os nomes, né? E a atividade que vocês vão ter que fazer, ó. Tem aí a Dona Feia, que é a cantiga de escárnio que eu falei para vocês. Então ela está na íntegra aí. Então vocês vão ler, né, essa cantiga, né, a questão 1. Depois vocês vão fazer aí o exercício. Então comente a respeito da linguagem que constitui a cantiga. Então essa linguagem é de fácil entendimento, por que ela é assim? Então vamos levar em conta tudo isso que eu falei para vocês, dessa época medieval, como que eles pensavam. B. Sublinhe no texto as palavras que rimam entre si. Então, às vezes, por mais que você não entenda, né, o que quer dizer a palavra, você vê que tem uma certa rima. Então, você vai sublinhar aí. C. Com base nas rimas, é possível verificar a musicalidade presente na cantiga. Qual o efeito de sentido que a presença deste recurso poético gera nos versos da cantiga? Então, assim, para toda hora ficar rimando, né? Então, por que o compositor aí, no caso, ele lança mão de rimas? Então, qual que é o objetivo de você colocar rimas na sua cantiga, na sua música, no seu poema? Aí, letra D. A cantiga de João Garcia de Gilead é de escárnio ou de maldizer? Por quê? Bom, então, pela aula que nós tivemos hoje, está bem fácil responder, tá? Lembre-se que uma é crítica direta e a outra indireta. Ó, aí depois ele traz a versão atualizada da cantiga, né, para o português que nós conhecemos hoje em dia. Então você vai ler, letra A. A versão atualizada auxilia no entendimento da cantiga original? Justifique. Então isso daí é questão pessoal. B. Verifique na cantiga atualizada se as rimas permanecem. Há interferência na sonoridade? Explique. Ó, essa questão B é muito interessante, porque
Lembra também quando nós vamos traduzir, às vezes, uma música do inglês para o português. Fica igual quando você traduz uma música? Né? Às vezes você fala, nossa, perdeu aquela musicalidade. Como que eu cantaria essa música em inglês e em português? Não faz sentido. Tem rima nenhuma. Então, é isso que vocês vão verificar nessa letra B. As rimas permanecem? Interferiu na musicalidade? 3. Na cantiga da Dona Feia, localize o termo loar e responda em seu caderno. A. Qual é o seu significado? Então, se você não conseguiu perceber pelo contexto que quer dizer loar, você volta lá na versão atualizada. Qual seria o significado de loar? B. Em quais formas verbais o termo aparece? Então, você vai ver lá naquele primeiro texto, ó. Loar dá ideia o quê? Que é presente, passado, futuro. Tem mais, assim, esse verbo, ele aparece em mais versos? Aparece, professora. Então tá, que forma que dá a entender de qual tempo verbal é esse? Então é isso que está perguntando essa letra B, as formas verbais, tá? Quais formas que o verbo loar ele aparece? Então pode ser no presente, passado, futuro. Bom, então vocês vão ver se tem esses 3 tempos aí na cantiga do verbo loar. C. A repetição em diferentes formas indica uma ironia, que é uma característica da cantiga de escárnio. Justifique essa afirmação. Então aquilo que eu expliquei para vocês também. Por que eu uso ironias em cantigas de escárnio? Então, pessoal, lembra daquilo que eu falei para vocês? Das críticas indiretas? Por que a gente usa ironia em críticas indiretas? 4. Analise a cantiga, Dona Feia, e indique características estruturais que podem identificá-la como pertencente ao gênero cantiga. Bom, então o que levou a crer, o primeiro texto, não atualizado o outro, que ela pertence ao gênero cantiga, essas cantigas medievais. 5. O texto a seguir é uma adaptação da cantiga da Dona Feia, Então, cante rap das trovas. Então, olha só como ele fez. Aí, mina chavosa, você foi me encher que nunca falo de tu nas minha rima. Mas agora eu vou mandar uns versos, em que vou falar de um jeito cabuloso. E se liga como quero mandar a letra. Lacrou, mitou, meu crush. E aí, bebê, vem de zap? Então, aí foi feito, esse rap, baseado na Dona Feia, porém com uma linguagem totalmente, que a gente vê no dia a dia, fala de zap, crush, lacrou, mitou, então é tudo termos que nós usamos hoje em dia, Vocês estão percebendo também da informalidade da linguagem, Então, vou mandar uns versos. Então, a linguagem informal, se fosse a linguagem formal, a gente não poderia falar uns versos, a gente teria que falar uns versos, Não pode comer o plural aí, tá? Porém, a gente sabe que o rap, ele advém, da oralidade. Então, um rap sempre vai se parecer, com a linguagem mais falada e não com a escrita. Bom, então vamos lá. Letra A. É possível observar no texto características que comprovam o período da sua produção? Indique elementos que justifiquem sua resposta. Então, essa daí tá fácil, Então, no rapzinho aí, quais são as palavras que indicam, o seu período de produção? Então, é uma coisa medieval ou ela é mais atual? B. Abaixo, paralelamente a 2 textos, o parodiado e o original. Aí depois na primeira bolinha ali, Compare a linguagem empregada nos textos considerando o vocabulário, nível de formalidade, presença de rimas. Os textos são facilmente compreendidos? Justifique sua resposta. Então aí é só na comparação mesmo que você vai ver se eles são compreendidos, Então eu vou levar em conta o que? O vocabulário, o nível de formalidade. Então ele é de fácil entendimento, tá? Assim, é interessante também ressaltar, pessoal, que nem nesse daí do rap, você vai falar assim, professora, ele é mais fácil de entender. Porém, você acha que uma pessoa mais velha, sei lá,
a sua avó, ela iria entender o que é mina chavosa? Será que ela sabe o que é crush? Tá? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Aí na outra bolinha, que elementos, versos, rimas, estrutura, linguagem, tema, entre outros, aproximam as cantigas Cante-Rap das Trovas e Dona Feia? Então vocês vão ver aí, ó, os versos, eles têm a mesma quantidade de versos, de rimas, então é isso que está perguntando, se elas conseguem se aproximar aí. Aí na página 92. A intenção pretendida, elogio ou xingamento, é uma das diferenças entre os textos. Sendo assim, explique-a. Então, assim, em um dá a impressão que ele está elogiando, no outro xingando. Então, você vai explicar essas diferenças, tá? Que tem aí nos textos. Então, como que a mulher é tratada no rap, né, nesse rap aqui, e como que ela é tratada na cantiga medieval. Tá? 6. Compare os trechos e responda as questões que seguem em seu caderno. Aí, mina chavosa, você foi me encher. Aí, dona feia, foste vos queixar. Então, letra A. É possível diferenciar os termos em destaque por meio da pronúncia? Justifique. Então, você vê que né? Você vai perceber que um aí tem o acento, o outro não, né? Então, aí, mina chavosa, ai, dona feia, né? B. O sentido muda de acordo com a entonação, por quê? Então, se você falar, aí, mina chavosa, ou ai, dona feia, então qual que é o sentido? O sentido tá mudando de acordo com a minha entonação? Por que muda? Tá? Um dá ideia do quê? E a outra entonação? Então, pessoal, não está difícil, tá? Então, vocês vão fazer até essa 92 aí, que são as atividades da apostila, do Caderno do Aluno, volume 3. Aí vai ter uma atividade aí para vocês fazerem, tá? Então, olha lá, a cantiga, essa atividade vocês vão fazer no Caderno de Literatura, tá? Então, a cantiga trovadoresca pode ser classificada em dois grupos, como nós vimos. As líricas e as satíricas. As cantigas se subdividem em de amigo, de amor, de escárnio, maldizer. Respeitando as características do gênero, pesquise, escolha e produza um tipo de cantiga satírica de escárnio. Então, a atividade de vocês é produzir uma cantiga de escárnio. Então, volta lá nas características, como que tem que ser essa cantiga de escárnio. Então, nós vimos também até exemplos aí no Caderno do Aluno, da Dona Feia, né? E vimos também aquele rap da mina chavosa, né? Então você vai fazer, então já teve uma outra criação, né? O da mina chavosa. Agora você vai fazer a sua própria cantiga, tá? Pode ser uma estrofe só, tá bom? Com até 10 versos, tá bom? Então aí você pode subir, ou então você faz assim, ó, faz duas estrofes, cada estrofe 5 versos. Ah, é muita coisa, professora. Então você faz uma estrofe só 5 versos, tá? Eu acho que aí tá de bom tamanho. Então, pessoal, mão na massa, tá? Vocês vão ter que fazer, mas assim, seguindo tudo isso que eu falei para vocês na aula de hoje, sobre as cantigas, sobre as características, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre como que você faz, né, uma cantiga, né, não entendeu alguma coisa da aula, além de você ter, né, você pode voltar no vídeo, pausar. Então, por isso que é bom a videoaula, você pode ir pausando, vendo o que você tomou de nota sobre esse assunto, tá? Mas eu também vou estar aqui à disposição, tá bom? Então, até a próxima aula e bons estudos!